Episódio 68. Compartilhando informações. Com isso vocês fizeram ali os treinamentos, né? Alguns de vocês saíram melhores, outros não, mas mesmo assim todos tiveram um ar do treinamento. Até que chegou um momento em que vocês iriam poder ter uma pausa, né? O Itama ainda deu meio que esta brecha, né? Para que vocês pudessem meio que ter um descanso. Mas que esse descanso, na verdade, ia acontecer lá na casa do Hashirama, com um grupo do Hashirama, digamos assim. Mas quando chegaram até lá, ele não estava solo, ele estava com essa pessoa aqui. E então nós encerramos, beleza? Sim, senhor. Seguinte, então. Vocês estão ali reunidos, lembrando que o grupo de vocês são vocês 5 aqui. Lógico que o Ishiro também estava lá. E o Itama também estava presente. Vocês todos reunidos. Enquanto estava também o Ninja e o Mushra. E o nosso querido Hashirama. Assim que vocês entraram ali, você viu que o Mushra já deu uma olhada para vocês, talvez reconhecendo, né, alguns de vocês, outros não. Aí você viu que nesse momento a Hashirama foi, deu uma olhada para vocês ali, deu um sorrisinho. Já faz um bom tempo que não nos encontramos aqui, pelo menos todos nós. Então deu uma olhada ali, só meio que concordou. Aí você viu que tipo ele olhou pro Mushra ali, olhou pro Hashirama, do tipo, será que eu falo alguma coisa na presença desse cara? Não falo, o que vai acontecer? Aí você viu que com isso o Hashirama pegou, tipo, deu uma olhada pro Mushra ali e falou, bem, era somente isso mesmo que eu precisava, Mushra. Então, eu lamento ter de incomodá-lo depois de tanto tempo, mas é que eu realmente preciso dessa ajuda. Aí você viu que o Mushra foi, tipo, abaixou a cabeça pra ele ali. Não se preocupe, Sr. Hokage. Farei o que estiver ao meu alcance para auxiliar. E se eu descobrir alguma coisa, em breve falarei com o senhor novamente. Você viu que ele só abaixou a cabeça de novo ali. Com licença, senhor. E foi meio que saindo pra ir passando por vocês ali. Nisso você viu que o Itama virou, tipo, deu uma olhada pro Hashirama. O Hashirama pegou, viu que o Mushra terminou de sair. Aí você viu que o Itama foi meio que encostou a porta ali. Você viu que o Hashirama deu um sinal para que vocês se sentassem ali. Você viu que ele já estava sentado na mesa ali, tinha as cadeiras, ele já estava meio que apoiado ali. Só deu um sinal para que vocês se sentassem. Eu sento. Também. Eu sento do lado dele, só pra ser específico, caso. Você quer que eu prepare um chá? Sentei. Ele deu uma olhadinha ali e falou, bem, eu mesmo poderia preparar, cara, mas hoje eu não estou muito disposto, então se não for atrapalhar eu aceitaria. Eu vou lá preparar um chazinho pra todo mundo, então. Você quer ajuda, Kanye? Não, acho que tá tudo bem. Não é tão difícil fazer um chá. Mas obrigado. Nada. Sentei ele. Bem, imagino que nesse tempo, pelo menos com alguns de vocês eu conversei. Ou melhor, escutei vocês. Um pouco mais fácil, era difícil me comunicar com vocês, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Mas eu recebi todas as informações que vocês passaram. E creio que agora, como eu já havia dito que faria, eu consegui reunir vocês aqui de novo. E é claro que dessa vez com informações a mais. Bem, acho que temos alguns pontos que temos que levantar sobre o nosso inimigo. Não sei se todos vocês sabem, mas de acordo com as informações, então agora é mais do que certo de que ele não trabalha sozinho. Afinal de contas, ele parece ter alguns aliados e o mais preocupante é sobre alguém que apareceu na névoa. Vocês chegaram a mencionar sobre uma mulher que usa roupas parecidas com a dele, mais branca, não é? Isso mesmo, senhor. Nós a encontramos quando estávamos voltando de uma missão da nossa vila. Bem, alguma habilidade especial a ser destacada dela? Bom, não que eu tenha notado, ela só é bem rápida, mas eu não me lembro se ela fez alguma coisa específica. Como, por exemplo, o Mascarado, sabemos que ele usa selos. Mas ela não vi fazendo nada desse tipo. Eu não cheguei a vê-la. O que aconteceu na névoa? Vocês passaram mensagem por Bluetooth pra ele? Eu olhei pra Kyoko com cara de eu não sei se eu quero falar sobre o fato de eu ter sido envenenada e E quase morrido, etc. quase morrido. Tipo, sobre o que a gente, né, tinha falado com o Mizukage, né? Tipo, eu tô falando assim, off. Na real, a gente não tá permitido a liberar todas as informações, né?
Não, sim, vamos falar que a gente foi resolver um problema no Clan Gekko. Isso. E aí a gente precisou sair da vila e quando a gente voltou, a gente tava com informações, eu tinha sido ferida, eu tinha sido envenenada, pode falar até que eu tinha sido envenenada. Uhum. E que ela ofereceu a cura, o antídoto do veneno em troca dessas informações. E que vocês deram informação. Sim. Certo. Mas a gente não sabe qual é a informação, sabe? Meio isso. Tá. Não, tudo bem. É porque eles vão ficar tipo, nossa, vocês são ninjas. Olha o que você fez. Já estão se julgando, né? Tudo bem. Não, eu falei, a Kawari não a viu porque ela, no momento em que eu encontrei, ela estava desacordada por motivos de um envenenamento. E durante essa nossa missão a gente estava tentando recuperar algumas informações do clã Gekko. E, bom, ela tinha o antídoto do veneno da Kawari. Nós terminamos por trocar as informações pelo antídoto, né? E, bom, não sabemos exatamente o que ela conseguiu, mas a Kawari tá aqui. Ela que envenenou a Kawari? Eu olhei pra Kawari. Não, foi durante uma luta no Clã Gekko. Eu faço uma cara de confuso, tipo, porque até onde eu sei o Clã Gekko faz parte da Vila da Névoa, mas... Eu vendo a cara de confuso, tínhamos um traidor infiltrado no clã. E como nós descobrimos que ele era traidor... Bem, o Hashirama cortou ali. Bem, creio que os assuntos da névoa não precisam ser discutidos aqui. A gente tá falando do nosso inimigo. Nós sabemos sobre essa possível aliada dele, que também deve ser alguém perigosa, e que parece estar coletando informações, é isso? Vocês sabem do que se tratam essas informações? Eita. Mas a gente já tinha falado pro Hashirama, é isso? Sei. E aí? Não, Não? eu acho que não. E aí, Gi, a gente conta, Meu porque não tem Deus. como fugir. Não tem o que Ou a gente falar. mente, ou a gente fala. Eu acho que a gente pode falar que os Geckos estavam pesquisando sobre o Kekenkais. A gente não precisa falar o resto. É. E ela tava procurando informações sobre as Kekenkais. É que ele sabe que a gente tá escondendo informação, ele sabe que a gente vai estar mentindo, entendeu? Ele é literalmente um detector de mentiras vivo. Mas Exato. Vamos ser gerais. a gente não tá mentindo, é diferente. Bom, o clã Gekko estava... O clã Gekko não, né? Esse traidor em específico estava coadunado com a moça da máscara. Coadunado? Essa palavra existe, gente. É Desculpa. uma ninja culta, tá bom? Deixa ela. A ninja culta. Olha lá. É nessa hora que você viu o Hashirama cutucando um do lado. Que isso? Essa palavra é inventada. Essa palavra é inventada. Bom, a gente acha que ela estava procurando informações sobre Kekenkais. Que bom, nosso país tem algumas, né? Eu fico feliz que vocês estejam bem. Eu vou começar a servir o chazinho ali pra todo mundo. Um Chá de quê? sorrisinho. Do que o Hashirama tem lá na casa dele. Tudo bem. Drogas, então. Chá das ervas. Chá de cogumelo, toma. Daí, você se entende com o Hashirama. Ela já tá falando difícil sem chá, imagina com chá. Meteu Imagina quadro drogado. no meio do papo. Ai, Bem. gente, eu fui muito formal, mas tudo bem. Então nós temos essas informações que aparentemente esta tal mulher vestida de branco está coletando informações, ainda não sabemos. Mas fora isso, talvez ainda temos mais coisas. Também conseguimos descobrir algumas outras coisas referente ao nosso inimigo, mas vou deixar em aberto. Vocês querem falar alguma coisa para que a gente possa começar a compartilhar as informações e todos ficarem sabendo um pouco mais sobre esse nosso grande inimigo? Não sei se eu tenho alguma informação que seja de fato relevante. Eu só precisava conversar com o senhor sobre algo que eu vi. Tá olhando pra você, Lido, tipo, viu? As pessoas não sabem das minhas visões. Bom, provavelmente a Vila da Folha é o próximo alvo do Homem Mascarado. Eu não sei se
O senhor já sabe disso. Por que diz isso? No dia em que o Urato chegou de missão, eu e o Ishiro. Eu vou olhar pro Ishiro, pra ele confirmar pra mim. Ele deixou uma mensagem bem explícita pra gente. Ele tava com uma folha na mão e ele fez com que a folha desmanchasse. E no momento em que eu e a Kazumi estávamos indo correr imediatamente pro Hokage pra informar, eu vou olhar pra ele, tipo, eu vi o homem mascarado invocando o que depois eu fui descobrir conversando com meu pai que seria a besta de uma cauda que ele aprisionou no deserto. Daí eu vou olhar pro Shinkiro. Ele está certo. O mascarado derrotou e selou o espírito da floresta depois que ele foi forçado a intervir para me proteger. Espírito da floresta. Ô, Gabriel, Nossa. a gente já tinha Nossa, eu falei ouvido floresta? Perdão, deserto. É, por Deserto, isso- desculpa. Por isso que ele tá olhando, É, tipo, hã? Deserto, desculpa. O espírito do deserto, Gabriel. pra ficar bem na edição. Oi. A gente tem conhecimento das bestas como lenda ou a gente não tem conhecimento delas at all? Não, vocês têm conhecimento como lendas. Eu continuo falando assim, tipo, não comentei nada devido... Eu falo o tratado específico que quem fez foi o Hashirama pelas vilas lá, depois que eu estudei. Segundo o tratado que o senhor fez, na distribuição delas, nós estávamos cuidando da uma cauda. Então, agora vocês sabem que as lendas não são lendas. E que realmente o nosso inimigo está em posse de uma besta de cauda, conhecida como Shukaku. Mas então, se as lendas estavam certas, esses seres têm poderes absurdos. Sim, as bestas de cauda são monstros com uma quantidade de chakra, talvez até mesmo mensurável. São muito poderosas e algumas têm, talvez, poderes específicos, como no caso do próprio Shukaku, que é capaz de manipular areia e vento. Não são monstros. Eles são quem, então? Isso eu não sei. Mas o único motivo que Shokaku foi capturado foi porque me protegeu. Bem, independente da vontade dele, não, aparentemente agora ele trabalha pro mascarado. E o que podemos fazer pra impedi-lo agora? Por enquanto nada a não ser obter informações. Não sabemos o que ele quer fazer com esta criatura. Mas se por um acaso ele planeja usar o próprio Biju para atacar a aldeia da Folha, bem, isso pode ser muito preocupante. Mas ao mesmo tempo é complicado, porque antes ele tinha algo mais como distração, como um exército, afinal de contas ele manipulou e fez com que tudo aquilo acontecesse referente à antiga Haikai. Agora, se ele planeja realmente realizar um ataque, ele não atacaria somente com o Biju, a não ser que ele pretenda realmente ir para a linha de frente. E que a distração seja a Biju, enquanto ele e seus aliados fazem o verdadeiro plano, que aparentemente nós já sabemos qual é. Eu tenho uma pergunta. Se esses seres de várias caudas e etc. são tão poderosos e existem vários deles, por que a gente nunca tinha encontrado nenhum ou tinha sabido, visto nenhum? Onde eles ficam? Para onde eles foram mandados? Foram problemas políticos de muitos anos atrás. Como eles detinham um grande poder, aí você viu que ele já deu uma, né? E eu sou um dos poucos que conseguia controlar um Biju com um pouco mais de tranquilidade, não à base de ilusões ou algo do tipo. Eu conseguia conter o seu poder. Então, durante uma reunião que foi feita há uns 5, 6 anos atrás, foi decidido que este poder seria distribuído entre as vilas. É claro que não detínhamos todas as bijus. Algumas ainda estão livres pelo mundo. E talvez com medo do que pode acontecer, elas não se manifestam, a não ser que realmente seja necessário. Uma delas, como foi dito agora, vivia no deserto, em paz. Pelo menos até esse momento. Bom, entendo. Imagino que seria prudente ao menos tentar localizar outras dessas bijus, como o senhor chamou.
Sim, mas graças ao tratado que o Shinkiro mencionou, estaria desestabilidade. A política de vários países iriam achar que a manifestação de buscar algo como as bijus poderia se mostrar aos outros países uma tentativa de buscar poder militar para uma suposta guerra. E afinal de contas, estamos em uma base política complicada depois de todo o ocorrido. Temos de ser sinceros que nós temos o país do relâmpago, muito enfraquecido com todos esses problemas, e aparentemente está disposto agora a poder fazê-lo com que se torne um alvo fácil, à beira de dominação ou extinção. Nós temos o país da Terra, na Vila da Pedra, que ainda tem como seu ídolo um dos maiores assassinos que esse mundo já conheceu, e que também esconde alguma coisa e temos poucas informações. E além de tudo, sabemos que o assassino rubro é um Jinchuriki. Eu olhei pra Kawari ali. Eu olhei pra Kyoko. Nós já tínhamos ouvido essa palavra, mas ninguém nos disse o que significava. O que isso quer dizer? Ele pegou, levantou ali, ainda tomando um pouco do chá. Quando tentamos conter o poder das bijus, nós não imaginávamos um método ideal. Encontramos recipientes, encontramos métodos, lugares, mas então, com todo o seu conhecimento na arte do selamento, o clã Uzumaki se mostrou muito sábio, principalmente ao mostrar para o clã Senju que talvez haveria uma maneira de conter os poderes, e isso seria dentro de uma pessoa. É claro que, tendo um poder tão grande dentro do próprio corpo, isso faria com que o seu recipiente, no caso a pessoa, se tornaria muito poderosa, mas que também, se descontrolada, poderia trazer à tona um biju preso, talvez com muita raiva, por estar engaiolado dentro de uma pessoa ou em algum lugar. Já que as bijus sempre se mostraram tão agressivas, talvez pelo modo que os humanos, que todos nós tratamos elas durante tantos anos. Talvez não vimos o real propósito, que são apenas criaturas comuns, e enxergávamos como monstros, armas, e isso criou um ódio muito grande das bijus, desses seres inexplicavelmente fortes em relação aos humanos. A questão é que são poucos que conseguem conter esse poder ou viver em harmonia com ele, mas independente se vivem em harmonia ou não, se estão bem ou não, pessoas que têm um biju selado dentro de si são chamados de Jinchuriki. Isso quer dizer que, se sabemos que o Shukaku, o biju de uma cauda, está neste momento com o nosso inimigo, então provavelmente o assassino rubro possui selado dentro dele algumas das outras bijus, de 2 até 9 caudas. 3. Segura foi 3. Biju de 3 caudas atacou a Vila da Terra. É por isso que o assassino rubro é considerado um herói lá. Ele o derrotou. Sim, que ele parou, colocou a mão no rosto e falou: então podemos descartar o biju de 3 caudas. Se ele venceu e é herói por isso, ele já tinha o poder de um biju naquela época. Então podemos descartar uma cauda e 3 caudas. Bom, considerando que nem uma pessoa que possui um ser desses selado dentro de si consegue chegar perto de afetar o mascarado em uma luta, eu não sei muito bem quais os passos que nós deveríamos tomar. O poder dessas criaturas... Pode falar. Principalmente se considerarmos que o que já vimos sobre ele e que ele é extremamente eficiente em selos, ele provavelmente conhece esse selo que o senhor nos disse. Então provavelmente ele também se tornou um Jinchuriki. Pelo que as lendas contam, maior o poder, quanto maior o número de caudas, certo? Sim, isso é verdade. Então, nós deveríamos presumir que o assassino rubro possui uma besta com mais de 3 caudas? São circunstâncias difíceis de julgar nesse momento. Por mais que ele possa ter derrotado a criatura, não podemos considerar que ele a derrotou sozinho. E devido a ele não conseguir enfrentar diretamente o Homem Mascarado, mas vencê-lo, o que seria mais próximo de um poder que o 3 caudas, acho que seria quase
uma probabilidade muito alta que o biju dentro dele seja de 2 caudas. Entendo. Embora ser um Jinchuri também não é uma tarefa fácil, você não pode se descontrolar. E talvez tenha todo um motivo também. Não sabemos o que aconteceu antes ou depois, cansaço e etc. Existem vários fatores que, dados a uma pessoa comum, são de uma forma e a um Jinchuri que podem ser de outro jeito. Senhor, se cada vila guardava um, a Folha não consegue usar o que ela guardava pra impedir que ele invada? Bem, assim como o tratado foi justo, cada país deveria usar a sua própria biju para os seus interesses. No caso da Folha, nós não temos mais um biju. Entendo. Devo supor que o país do relâmpago também não tem mais. O Pitama só cruzou o braço ali, tipo, olhou. Eu vou olhar pra ele, falar baixinho. Tá tudo bem? Tá. Mas por que a Folha não detém um poder assim tão grande, já que somos uma vila em um centro de todas? Sempre foi muito visível de que o País do Fogo é o que tem mais vulnerabilidade com os outros países por estar no meio de tudo. Não deveríamos ter uma biju? Nós tínhamos então. A questão é que, como eu disse, algumas pessoas viam os bijus como armas. A Folha teve um inimigo e usou uma biju como arma contra nós. Mas o Guitama tipo, regalou o olho ali, deu uma encarada nele do tipo, eita. Aí você viu que ele olhou e falou, você sabe o que eu tô falando. Mas o Guitama só deu uma ok, não falou mais nada. Bem, mais algumas informações que temos que adicionar ao nosso inimigo mascarado? Ele formou o próprio time. Estão cientes já. Ele do Hashirama tá ciente? Não, né? Como assim? Quando estava com o assassino roubo, ele admitiu que o assassino já era forte o suficiente para vencê-lo em combate singular. E por isso ele tem times próprios. 5 pessoas que lutaram ao lado dele contra o assassino. Você conseguiu ver essas pessoas? Não. Mas nenhuma. Só chegar perto da luta, quase morri. Então não tem como ter certeza de uma dessas pessoas poderia ser essa mulher de branco. Eu conseguia ver a máscara das pessoas? Não, o sol tava nos meus olhos, né? Você viu só aquela silhueta. O sol tá nos meus olhos, é isso. Eu lembro o número, mas eu não consigo, tipo, fazer detalhes. Eu não consigo dizer. Bem, então sabemos que ele realmente não trabalha sozinho, muito menos só em 2. Então ele tem muitos aliados, talvez até mais do que a gente imagina. É por isso que vocês têm que entender uma coisa. O que aconteceu até agora, principalmente dentro de cada país, pode ser um perigo muito grande. Principalmente para um país que está começando a se formar como o país do Relâmpago. Se ele conseguir de alguma forma colocar algum tipo de semente maligna que possa de alguma forma prejudicar o futuro, ele irá ter um desenvolvimento muito grande e com certeza uma influência muito maior do que ele já tinha dentro do país do Relâmpago. É por isso que essa aquisição de mais ninjas serem enviados lá foi necessário. E principalmente porque todos vocês já sabem um pouco sobre ele, então talvez vocês tenham uma visão diferente dos outros. Mais alguma informação que nós descobrimos? Bom, eu não sei se todos conhecem a extensão do poder do mascarado em relação ao seu jutsu de selamento, mas nós vimos em primeira mão ele lutando com os espadachins da névoa e ele possui uma carta na manga muito perigosa que ele mesmo chama de selo da destruição total. Então, se um dia a gente encontrar com ele, façam o que fizerem, não deixem ele encostar em vocês.
Porque, bom, não é uma cena bonita de se ver. Mas o que é esse selo, afinal de contas? O que eu presenciei foi ele pegando um dos espadachins da névoa pelo pescoço, fazendo esse selo, e bom, ele sangrou basicamente por todos os orifícios do corpo dele. Então, Ele matou o espadachim? sim, com um selo. Infelizmente, não foi só um. Eu vou olhar pro Itama, tipo, você acha que o Ikimaru... Esse tipo de ferimento que ele foi causado parecia uma mistura de vários tipos de ferimentos, como cortes, queimaduras, e que gerava todo esse sangramento. Bom, não exatamente. Parecia que vinha mais tipo de dentro pra fora. Não sei explicar direito. Foi uma cena muito rápida. Eu estava pulando do navio quando isso aconteceu. E enquanto eu estava caindo, praticamente, eu enxerguei ele fazendo isso. Eu não sei dizer se ele Nós ficou. vimos fazendo um selo também. Você quer dizer do Nobu? Não, o selo que ele fazia um selo que conseguia passar os jutsus que tinham sido usados pra atacar ele, que tinham atingido ele pra outros. Ah, sim. Mas Eu não mesmo acho que quem viu isso foi você. Foi. Então, Talvez o que ele faça nesse selamento de destruição, talvez seja isso, passar os jutsus que ele recebeu, não apenas naquela batalha, mas em outras, pro corpo de outra pessoa. Sim, então, tipo, tanto o Hashirama, o Itama, tipo, olharam falando, pera, isso quer dizer que talvez ele seja capaz de transmitir feridas pra outra pessoa, é isso? não é uma teoria improvável. Bem, eu não tenho certeza. O que eu vi ele fazendo foi. O que eu ouvi fazer foi passar pra um ninja aliado nosso o meu jutsu de lava. Eu havia cuspido lava nele, ele estava coberto por lava e ele saiu de lá totalmente queimado. Minutos depois ele passou esse jutsu pra outra pessoa e estava sem nenhum arranhão. Você conseguiu acertá-lo? Sim. Quantos espadachins ele matou? Fazendo isso. Fazendo isso, nós vimos um. Certo, quanto eles matou no total? Com outro selo também. Não sabemos exatamente como ele matou os outros, mas por enquanto ele matou. Foram 4? Até eu faço a cara de surpresa, tipo. Em lutas diferentes ou na mesma luta? 2 em cada luta, na verdade. Mas claro, não haviam só eles lutando. Provavelmente haviam muitos outros ninjas lutando. Além dos espadachins. Não me entenda mal sobre o meu raciocínio, Kawada. Mas como alguém que luta contra espadachins é acertado por ninguém? Bem, eu estava escondido, ele não sabia que eu estava lá. Nós estávamos em um barco. E eu estava na parte inferior do barco, protegendo nossa carga. E aí, quando eu vi os barulhos, eu subi e consegui me esconder atrás de uns caixotes. Então eu o ataquei de surpresa. Pelo menos eu acredito que sim. Esses eventos aconteceram após a guerra na areia, não é? Sim. Mas você viu que o Itama tipo, olhou pro Hashirama e falou: acho que eu entendo o que quer dizer, tio. Aparentemente ele sempre se mostrou muito oculto com suas ações. Mas depois do que aconteceu na areia, aparentemente ele quer mostrar o que ele sabe fazer. Mas você viu que o Hashirama só concordou. Ou seja, vocês acham. Ele deixou eu atacar pra mostrar o que ele podia fazer? Talvez. Mas você viu que na hora o Hashirama tava ali, você viu que ele parou e falou: ou nós temos algo muito maior do que estamos pensando. O que seria? É um modo de agir diferente. Talvez o Homem da Máscara não seja uma pessoa só. Aí nós teríamos um problema. Maior do que ele já é. Grande problema. Imaginem só.
Quando tivemos a nossa primeira reunião, como era o comportamento dele? Nas sombras, oculto. E olha como é o comportamento dele agora. Se ele realizou um ataque tão coordenado e oculto na areia, e o próximo alvo dele realmente é a Aldeia da Folha, então seu próximo ataque não será tão furtivo assim. Talvez a hipótese de trazer uma biju em meio a uma grande vila não seja tão estranha. E se isso for verdade, então ele não se tornou Jim Trick do biju de uma cauda. Mas ele tem a posse do biju e talvez vai tentar usá-lo. Eu ainda me pergunto quais são as intenções finais dele depois disso tudo. Se analisar pela primeira grande ação que ele fez, que foi matar um Karga, talvez de alguma forma ele queira derrubar-o. Mas eu acho que eu até deu uma respiradinha. Talvez ele queira derrubar o que nós criamos. Deve ser alguém bem rancoroso. Talvez iremos descobrir isso no ataque. Então nós vamos deixá-lo atacar? Se não tivermos um meio de impedir. Pense bem. Dentre todos os países, o que temos maior número de clãs com variedade de poderes está na Aldeia da Folha. Atacar a Aldeia da Folha é quase impossível se ele não possui um exército. Mesmo tendo uma biju, acho que até eu choramos de novo. A Folha tem a capacidade de conter. O que me leva a crer novamente aquela teoria de que ele não é uma única pessoa. Com todo respeito, mas eu acho que talvez fosse hora de pararmos de fazer teorias e questionar as possibilidades de quem ou o que ou quantas pessoas eles são e começar realmente a tomar uma atitude. Nós só estamos passivos esperando ele atacar. Nós temos que tomar uma atitude para que ele pare de atacar. As atitudes já foram tomadas, o que está ao alcance dos países. Kawaii. Imagina que ele está no Bingo Book de todos. Não existe nenhum grupo Ambu que não está à procura dele. O que é mais estranho, porque quando não éramos todos procurando, ainda encontrávamos pistas, encontrávamos alguma coisa. E de repente, quando ele resolveu aparecer para o mundo e fez o ato tão devastador para a Vila da Areia, ele simplesmente desapareceu. Há relatos o tempo todo dos Ambus no País do Fogo. Não há esconderijos, não há mais nada, é como se ele nunca tivesse existido. Mas mesmo assim, às vezes ele aparece. Bem, se o Stinkor está certo sobre ele ter times próprios dele, e se ele realmente pretende atacar a Folha, como o senhor mesmo disse, ele precisaria de um exército. Então provavelmente ele tem esse exército. E se ele tem toda essa quantidade de ninjas ao seu dispor, isso quer dizer que a gente tem traidor nas vilas. E se nós temos traidores nas filas, provavelmente as pessoas que estão buscando ele, entre elas algumas estão protegendo. Isso é bem provável. Pelo tanto de informação que ele conseguiu obter, é justo dizer que sim. Ele tem pessoas infiltradas nas vilas. E talvez não são simples ninjas ou até mesmo comerciantes. Talvez podemos estar falando de ninjas de alta patente. Como um bus? Talvez. O time que ele levou, eles interceptaram a gente, fingindo ser um bus da Vila da Folha. Nunca levantei a possibilidade que talvez algum deles fosse um bus da Vila da Folha. Tentar procurar por traidores também pode ser bem difícil. Mas pelo menos o País do Fogo tem um pouco mais de chances. Talvez podemos aproveitar os poderes do clã Yamanaka. Vou conversar com o Hokage. Talvez Tobirama deve fazer algo de imediato. Fazer uma reavaliação em todo o esquadrão Ambu e Jounins. E o clã Yamanaka pode fazer isso. Se houver um traidor, iremos descobrir.
Se nós O Uzumaki descobrirmos... não tem conhecimento sobre algum desertor? Que eu saiba, o mais próximo que temos de conhecimentos com selamento, de grandes habilidades em selamento, na verdade, são os Uzumaki, certo? Certo, mas isso não se restringe a somente eles. Afinal de contas, quando o tratado foi selado, digamos assim, a próprio ensinamento de selamento, principalmente para criar os Jinchurix, foi passado para todas as vilas, para alguns ninjas que tinham habilidades específicas para poder usar selamento. Uma prova viva disso é o Musha. Ele possui um grande conhecimento de selamento, não é um Uzumaki. Talvez ele possa saber de alguma coisa, de alguém, algum desertor que também tinha esse conhecimento. Bem, podemos realizar essas buscas. Mas mesmo assim ainda são informações difíceis de encontrar. Mas já é um começo. Se conseguirmos, através do clã Yamanaka, encontrar traidores aqui, talvez seria muito viável que a gente despache um pequeno grupo do clã para que vá até os outros países realizar a mesma função. E você acha que os outros países vão receber essa ideia de forma positiva? Bem, vamos pensar que para o país do relâmpago seria fácil. Para a Vila da Névoa, eu tenho quase certeza que eles não teriam problemas. Já a questão da Vila da Areia e da Pedra, a Pedra pode se mostrar contra a decisão. A Areia pode levar para dois caminhos. Um, que ela não quer forasteiros lá devido às coisas que aconteceram, ou pode tomar o caminho de o que aconteceu com o seu Kage foi realmente algo inesperado e talvez isso seja uma forma de impedir que aconteça novamente. O que a Kawari disse é verdade. Temos de tentar. Se houver a resposta de não, eles não aceitarem isso, infelizmente vamos ter que começar a virar os olhos em algumas direções. Mas tudo vai depender do que encontrarmos, pelo menos até o caminho. Talvez podemos infiltrar um dos nossos. Você diz nas vilas? Não, a gente infiltrar no grupo do mascarado. Bom, talvez se a gente tentasse saber um pouco sobre o passado das pessoas que estão com ele, porque talvez trabalhando em mais gente, seria mais fácil a gente encontrar informações das outras pessoas ao redor dele do que dele. Ele já procurou uma vez por você, não procurou, Akane? Várias vezes. Você acha que sabia disso? conseguiria se infiltrar? Talvez, mas ele não aparece há muito tempo. Tá. Será que nessa altura do campeonato ele ainda acreditaria que a Akane quer trabalhar com ele? Vamos pensar em fatos. Eu nunca quis trabalhar com ele, só pra deixar claro. Ele só parecia ter algum tipo de interesse em mim. E isso aconteceu em uma época diferente de agora. Vamos imaginar uma situação. Se por algum motivo o Mascarado quisesse a morte da Akane, Já teria feito há muito tempo. Entendo. e por que ele apareceu antes e não aparece agora? Essa é uma boa pergunta. E é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Eu vou olhar pro Hashirama. Eu também. Fácil. O que você Ele tem quer um agora? tira. O que você tem agora que você não tinha antes, Akane? Nossos Sharingan? pais? Oh, paz, verdade. Ele que me mostrou o Sharingan, sabe, Gê? Não faz sentido essa Então, resposta. eu tava lembrando disso agora também. Existe algum motivo do porquê ele não aparece mais. Obviamente, existe algum problema muito grande em relação aos seus pais. Talvez ele tenha algum tipo de receio. E eu imagino que isso venha diretamente de seu pai e de sua mãe. O que nos leva a crer uma coisa. Desde quando você viu sua mãe novamente e agora, com tudo que aconteceu, é a primeira vez que você vai sair de perto deles, não é? Sim. Eu acho.
Então, a pergunta é, se ele aparecer pra você, você acha que tem condições de se infiltrar? Talvez. Aí você viu que o Itama tipo, olhou pra você, olhou e falou assim, eu ainda acho que é arriscado demais. Não sabemos nem um pouco do potencial dele. E do que ele pode fazer depois que a Akane estiver perto. Mas o Hashirama olhou e falou, mas é por isso exatamente que precisamos ter alguém lá. Por que não usar a arma de nosso inimigo contra ele? Ele aparentemente tem olhos em todo lugar. E se nós tivéssemos alguém bem próximo dele? Quando ele falou isso, eu dei um sorrisinho, que tipo, era exatamente isso que eu tinha pensado. Que bom que alguém me entendeu, sabe? E a nossa melhor chance se encontra agora com a Akane. Que foi quem ele apenas demonstrou um certo interesse diferente dos outros aqui, correto? Ele apareceu para mim uma vez, mas não pareceu nada amigável. Ele me deu uma bicuda e quase me matou, então. Ele me ameaçou. Ó, ele tentou me matar, mas não acho que era pessoal, então. Acredito que ele tentou matar todos nós, menos a Akane, então. Exatamente. Não gosto dessa ideia. Eu tô ali, tipo, olhando pro nada, pensando. Akane. E o que o Hashirama olhou pra você ali. A resposta tem que ser sua. Desculpa, mas não é um talvez que precisamos. Precisamos de sim ou não. Você consegue se infiltrar? Consigo. Se é pelo bem de todos os países, eu acho que eu consigo. Então, se tiver a sua oportunidade, agarre. Porque aí sim você terá a chance de descobrir se essa teoria dele não ser apenas uma pessoa verdadeira. Afinal de contas, como eu disse, o seu padrão de agir mudou. Se ele procurar por você, você vai conseguir perceber se ele é a mesma pessoa ou não. E se infiltrar, talvez vai conseguir informações cruciais de que precisamos. Tudo bem. Eu vou fazer o que eu puder pra ajudar. Bem, vocês vão partir para a nuvem amanhã. Mais alguma coisa que querem dizer ou perguntar? Temos de aproveitar essas nossas reuniões para conversar. Afinal de contas, não sabemos quando vamos conseguir ter outra. Como ele vai se comunicar? Não há como saber. É um caminho complicado. Bom, eu iria sugerir usar uma invocação, mas aparentemente ele sabe quando nós tentamos usar elas. O sapo que ele usa de invocação tentou interceptar a minha. 2 países depois que eu mandei ela. Temos de levar o fato que temos mais uma questão também. Que ele tem olhos em todos os lugares, inclusive onde as invocações estão. Agora, se isso foi sorte ou realmente ele conseguiu essa informação, vai ser difícil saber. Era uma emboscada. Ele sabia onde ela ia estar. Você tinha passado essa informação para mais alguém? Não, ninguém sabia. Não foi uma missão, algo assim. Algo que eu decidi fazer. Ele ficou mais pensativo, foi bem, então como ele saberia disso? Não adianta. Existem coisas que não iremos. Podemos ficar aqui pensando o dia todo e não conseguiremos resposta. Mas pelo menos temos um plano. Agora, por enquanto, no País do Fogo, iremos fazer esse tipo de abordagem. Tentar encontrar um traidor aqui, confiando que o clã Yamanaka possa fazer isso e quem sabe auxiliar os outros países para que façam o mesmo. Talvez se pudermos expor esses traidores, as outras vilas ganhem a confiança sabendo que isso pode acontecer na delas. Vamos tentar fazer este procedimento. Já referente à Vila da Nuvem, todos vocês estarão lá. Olhos atentos em tudo. A vila está começando do zero. Eu tenho quase certeza que ele vai tentar alguma coisa. Tenho preocupações com um dos membros enviados da missão. Você disse pra nuvem? Sim. Quem? Mikasa Shikamatsu.
a terceira integrante do meu time. Por que acha que ela está envolvida com alguma coisa? Não como mascarado. Bom, não saberia. Mas eu sei que ela está sob ordens de outra pessoa além dos representantes da minha vila. Ela foi inserida ali pelo líder do seu clã. Que foi alguém que, numa votação recente, foi negado o posto de Kag. Por sua visão militarista do mundo. Pode não Acho que ser está aqui apenas para nos observar. Pode não ser um problema grandioso como mascarado, mas ainda assim é um problema. Então, devemos ficar atentos a isso também. Além do mais, algumas pessoas fora do nosso grupo estarão com vocês. E realmente eu não queria envolver essas duas pessoas. Baru Uzumaki e Tatsuki Uzumaki. Especificadamente por eles serem do clã. Então, independente da situação, lembre-se. É melhor que esses dois definitivamente não saibam de nada. Meu Deus, E eu Turama tô Senju uma também pens- vai na missão. Você viu que... Nossa, só que você falou isso, eu dei uma respiradinha. Ele sabe de alguma coisa? Iturama não amadureceu o suficiente. Ele não pode saber do que está acontecendo. Bom, diria o Só mesmo de senti minha com a irmã. cabeça. Creio que amanhã a missão de vocês começa e será algo importante. E para isso, já que vamos encerrar a nossa reunião, serei bem franco com vocês. Não sei por quanto tempo vocês ficarão na nuvem. E talvez quando vocês retornem, pode ser que vocês se deparem com a notícia da minha morte. Meu estado de saúde não é bom. Os médicos do Clanaro me deram pouco tempo de vida. Então, caso isso aconteça, por favor, lembrem-se dessas reuniões e do real inimigo que nós temos. Aí você viu que o Itama deu uma olhada lá pra fora e falou, bem, acho que o nosso tempo de descanso também está acabando. Vamos retornar para que ninguém desconfie. Temos que continuar o nosso treinamento para sair amanhã em missão. Eu queria falar um negócio. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Gi. Eu só queria depois falar um negócio pro Hashirama, mas pode ser no final mesmo, quando o pessoal estiver saindo. Era mais um favor mesmo, mas pode falar o que você ia falar. Não, eu ia falar que a Kazumi levantou meio abalada e fez que sim com a cabeça pro Itama. Tipo, acho que tá na hora. Mas visivelmente abalado. O Itama pegou, levantou ali também. Olhou pro Hashirama ali. E vamos partir então. Foi saindo ali. Eu vou sair atrás. Antes de sair, ela vai olhar pro Hashirama e falar: obrigado por tudo, senhor. Espero que seja uma passagem suave. Dei um aceninho com a cabeça. Eu vou meio que ficar sentado aí, esperando o pessoal sair. Eu vou sair também. Bem, espero que possamos revê-lo. Difícil você nem sair. Eu acho que eu vou levantar e aí, vou parar na frente dele e vou falar: espero que saiba que pode contar com a Vila da Névoa sempre. Mesmo que não entendamos todos os seus motivos. Daí eu vou fazer uma mini reverência assim. Vou sair também. Eu levanto quando eu percebo que o Ichiro claramente vai ficar por motivos. Bem, é o seguinte, pessoal. Lembrando então que vocês já fizeram a rolagem dos treinos ontem, né? Então, praticamente aí já deixamos adiantado isso. Então agora já está meio que destinado o que vai acontecer. E caso nenhum de vocês queiram fazer nada em específico, eu já vou pular para o dia 8, onde vocês vão startar a viagem de missão de vocês. Mais à noite, só eu tenho que falar com a minha irmã. Eu não vou fazer nada também. Cara, eu não tenho uma ideia do que fazer assim, então. Como a gente tem que ficar o dia inteiro treinando, eu vou fazer isso mesmo.
Beleza, ok, então. Bem, a Kazumi, alguma coisa? Uh-uh. Tranquilo? Sim. Beleza. Bem, chegou numa parte mais à noite ali, digamos que vocês já tinham meio que arrumado algumas coisas, vocês só vão no outro dia de manhã, mas que dá pra deixar arrumado a missão já deixa, né? Você tava mais próximo da sua irmã ali, Shinra. Viu que ela tava arrumando algumas coisas ali, tipo armas, kunai, shuriken, você tava organizando ali. Como vai ser o último dia nosso aqui, depois de tanto tempo você querer vendo, venha dar uma volta comigo. Te mostrar alguma coisa. Então ela deu uma olhada ali e falou, tudo bem. Juntou algumas coisas ali e foi te acompanhando. Leva pra um parque meio deserto, algum lugar de ar, que tenha, sei lá, um rio, alguma coisa de água passando assim. Calmo, sabe? Sei. Garanto que tipo, a gente tá sozinho, assim. Subatia, quem você acha que te indicou pra essa missão? Acho que o papai. Não foi o papai. Bem, mas se não foi ele, então quem foi? Monzaimon. O cara ficou meio, tipo, não sai não, mas por que ele me indicaria pra essa missão? Digo, por que ele especificadamente? Porque ele era o competidor do nosso pai. Na eleição. Bem, mas o que isso tem a ver com ele me indicar? Tem a ver que ele quer que a gente fale. Vamos falhar? Ou que ao menos um de nós morra. Mas, pera, por que nós vamos fazer isso? E além de tudo, digo, mas por que? Nós estamos na Vila da Folha e você já veio pra cá também e... Não entendo. Porque qualquer falha nossa reflete em nosso pai. Ele descredita a eleição. E foi uma eleição acirrada. Mas... Se fosse pra pensar assim, não era mais fácil ele mandar só você sozinho ou somente eu sozinho para que acontecesse alguma coisa, digo? Ele teve que trabalhar com o que ele podia. Ele sabia que eu ia voltar. Já estava estabelecido aqui. Eu não concordo com o que ele fez, mas não pelos motivos que você deve achar. Eu acho que ele foi burro. Porque ele supôs que você é fraca. E eu sei que isso não é verdade. Sei que você ainda não despertou o poder do nosso irmã. Mas eu, como mais que todas as pessoas do mundo, conheço você. Sei que você é forte. E sei que você tem tudo necessário para estar nessa missão. Mas não podia deixar você ir assim sem ter esse conhecimento. Sem saber que pode estar sendo observada. Misaka também foi indicada por ele. E tenho mais de um motivo para achar que ela está aqui para nos observar. Em nome de seu clã. Nossa, mas... Você fala, né, ficou ali meio pensativo. Nossa, mas ela parecia ser tão gentil e educada. Tenho certeza que ela é. Assim como eu e você também somos. Mas quando alguém nos dá uma ordem, nós matamos pessoas. Todos nós somos ninjas, minha irmã. Nenhum de nós é inofensivo. Te digo isso não para te assustar, mas para você saber. Sei que você é forte o suficiente, que você não precisa mais. Não da minha ajuda, mas da minha proteção. E eu confio nisso. Não ficava preocupado quando você ia em missão. Bom, ficava, mas não do se o Barashi vai falhar, mas porque eu tinha medo que você encontrasse algo muito além. Como eu tive o azar de encontrar. Tive muita sorte de voltar vivo. Mas te digo para ficar esperta. Para saber que, infelizmente, política é algo que corrompe até mesmo as coisas dentro de nossa própria vila. Bem, se ela foi, concordou ali. Tá, eu vou pensar um pouco mais sobre isso.
E eu vou ficar mais atento, então. É só o que eu peço. Ainda pode aproveitar. Ainda pode fazer o resto da missão, mas... Infelizmente, as pessoas em quem podemos confiar de verdade são poucas nesse mundo. Nós temos um pouco de sorte. Nós viemos... Nunca estivemos sozinhos. Nunca vamos estar. Eu aperto a mão dela aqui. Bem, por mais que a gente esteja em times separados, mas pelo menos estamos indo para o mesmo lugar. Então ela só foi ali, apertou, falou: bem, eu vou ficar atenta e te aviso se acontecer alguma coisa. E bom, na Vila da... A gente começa a voltar para casa. E bom, na Vila da Nuvem, vamos ter certamente um tempo para treinar. Estou ansioso para descobrir qual dos minérios você vai conseguir manipular. Eu acho que você vai ser prata. Então olhou ali e falou: bem, o cara já ficou meio pensativo. Falou: na verdade eu nunca cheguei a pensar muito nisso, mas vou ficar surpresa com qualquer um. Eu só quero realmente conseguir isso. Vai conseguir. Só pra eu ser legalzinho, eu compro tipo um sorvete pra ela. Aquele que o Jiraiya dá pro Naruto, sabe, de separar. Aham, sei. Eu compro esse pra... A gente é gêmeo, danado. Só pra, tipo, não terminar, tipo, tão ruim a conversa, assim. Aí a gente volta pra casa aí, tipo. Beleza, fechou. Bem, foi lá, comprou um sorvetinhos de boa e depois retornou então até a casa, beleza? Bem, novamente então, o pessoal tinha saído, aquela hora você tinha caído. O pessoal saiu então, mas você ficou ali, Lixa. Hashirama, eu queria te pedir um favor antes que você partisse. Fiquei dando uma olhada ali pra você. E o que seria isso? Se você puder de alguma forma ajudar o meu mestre, pelo menos tentar fazer ele voltar ao que era antes, ia significar o mundo pra mim. Eu ainda me sinto culpado pelo que aconteceu com ele. Bem, eu vou visitar o Urato. Verei o que posso fazer. Na verdade, o fato do Muncher estar aqui é realmente pelo fato do que aconteceu com o Urato. Fico mais tranquilo. Mais uma coisa. Eu vou, pegar do meu bolso. Eu acabei não usando a semente que você deu pra gente. O que eu faço com ela? Bem, ela ainda é sua. Talvez vai encontrar um modo, um porquê usar ela. Entendido. Eu vou, reverenciar ele, né? Foi uma honra ter servido ao seu lado. Obrigado, Ishii. E não se preocupe com a Kami. Ela ficará bem. Não vou dizer nada, só vou levantar e ir até a porta, dar uma última reverenciada e ir embora. Ok. Saiu ali então? Uhum. Beleza. Bem,